Olá, amigos, tudo bem? Hoje vou fazer o desenho de um personagem para posteriormente pintá-lo com aquarela ou têmpera. Ainda vou decidir, tá? Este aqui é o personagem, tá? Vocês irão ver o vídeo completo hoje, tá? E aí, posteriormente, no próximo vídeo, eu irei colorir este Conan. Irei colorir com aquarela. Esse personagem que a gente já tinha feito a lápis e a nanquim em outros vídeos, eu irei colorir ele com aquarelas. Como é um vídeo grande, eu vou dividi-lo em 3 partes. Então você vai poder acompanhar todo o processo desde o início em tempo real. Ok? Então vamos ao nosso vídeo de hoje. Bom, vamos começar com o nosso esboço. Eu costumo riscar bem fraquinho no esboço para não deixar o papel marcado depois quando eu preciso apagar as linhas. Mas então acaba ficando um pouco difícil de ver no vídeo. Mas logo que eu tiver definido já a primeira parte do esboço, eu vou riscar um pouco mais forte e vai ficar mais visível. Mas lembrando que é sempre importante você fazer o esboço de forma suave, inclusive usando um lápis HB, que aí o seu não fica tão marcado o seu papel. Aí você pode apagar e não fica sinais das linhas do esboço. Aqui não há nada de muito especial. Eu já mostrei em vídeos anteriores a construção da cabeça, da figura humana, né? Do ser humano. Então, se você acessar os vídeos anteriores, você vai encontrar as várias formas que eu mostrei de fazer um esboço. O importante é o artista ter ferramentas, né? Ter conhecimento para quando estiver fazendo um trabalho, se não está dando de uma forma, ele faz de outra. Às vezes o que é bom para um trabalho não é tão bom para outro. Perceba que eu estou fazendo tudo usando linhas retas. Isso é uma forma de fazer esboço, como eu já mostrei antes, muito utilizada, principalmente por pintores, né? Aqueles que gostam de esboçar na tela o motivo da sua pintura diretamente. Eu estou fazendo um trabalho sem muitos detalhes. Basicamente, o mais importante aqui são as linhas de contorno, porque na verdade isso aí tudo será tapado depois pela aquarela ou têmpera. Ainda não decidi qual o material que eu vou usar para colorir. Muitas vezes também o que eu faço? Eu uso as duas tintas associadas. Começo com a aquarela e depois torno mais opaco nas regiões que me interessam, usando a têmpera ou gouache, como as pessoas chamam atualmente. Eu tenho dificuldade de chamar a gouache de gouache porque quando eu era pequeno, fazia minhas pinturas, as minhas borraçadas lá, a gente só chamava de têmpera. Na escola chamava de têmpera. Aí só depois de adulto que eu comecei a escutar o pessoal usar esse termo, gouache. Como eu sempre digo, um desenho ele não nasce pronto. Algumas pessoas veem o trabalho de um artista concluído e pensam que o artista simplesmente estalou os dedos, fez alguma mágica e o desenho ou o trabalho, seja qual for, apareceu ali. Na verdade não é assim. Tudo tem que ser construído. Tudo que tem que ser construído, onde está errado tem que ser consertado, e é assim que o artista vai fazendo até chegar ao seu resultado final. Muitas vezes quando eu faço um trabalho,
eu depois deixo ele parado por algum tempo antes de passar nanquim ou passar alguma tinta. Porque o que acontece? Enquanto a gente está fazendo o nosso trabalho, o nosso esboço, a gente comete erros. E como eles são assim feitos durante o processo, a gente acaba acostumando com esses erros e não percebe. Fica mais difícil de percebê-los. Então é bom, antes de você finalizar com o nanquim seu trabalho ou usar alguma tinta, é bom você deixar ele parado um tempo. Você deixa ele parado um tempo, aí depois você volta, talvez no dia seguinte ou umas horas depois, e você consegue encontrar mais facilmente os erros e corrigi-los. Errar é normal, e não é por acaso que existem estas técnicas para a gente perceber os erros que cometeu. Uma outra coisa interessante que você pode fazer também é, depois que você termina o seu desenho, você pega, se você tiver em casa uma mesa de luz, você pega uma mesa de luz e coloca ele invertido na mesa de luz, ou seja, com a figura para baixo. E aí você vê o desenho ao contrário. Isto também é importante para quebrar aquela monotonia visual que você acaba tendo enquanto está fazendo o trabalho. Eu, como não tenho mesa de luz, não uso, o que eu faço? Eu, depois que termino meu desenho, eu pego uma janela e viro a folha no vidro e aproveito a claridade da rua. Quando o dia está iluminado, é até mais fácil. Aí assim a gente consegue perceber melhor os erros. Você pode fazer isso também com as suas histórias em quadrinhos. Quando você tiver uma página, você fez ela toda a lápis, você fez todo lápis, antes de começar o nanquim, você vira ela na mesa de luz ou vira ela numa janela, no vidro de uma janela, que você vai perceber melhor os erros. Bom, agora eu vou dar uma limpadinha, né? Tirar o excesso, algumas linhas que ficaram do esboço. Estou usando uma borracha maleável, é uma borracha muito boa, porque não deixa fagulhas, não tem problema de manchar o seu trabalho. E agora também vou dar uma suavizada nas linhas. Eu sempre faço isso no meu trabalho, eu sempre dou uma suavizada no esboço, e aí só o suficiente, né? Eu vou deixar um pouquinho, não vou apagar tudo porque senão não teria sentido. Eu apenas dou uma suavizada e aí depois recomeço, como se estivesse recomeçando o trabalho. Existe um pintor, um excelente pintor, não vou citar o nome dele aqui, mas é um excelente pintor. E ele faz algo que ele chama de restart, ou seja, é recomeçar. Quando ele dá o trabalho por acabado, ele pega e começa como se estivesse fazendo tudo de novo. Por isso ele é restart, ou seja, recomeça. E aí ele começa a melhorar seu trabalho. É algo parecido com o que eu estou fazendo aqui. O trabalho estava praticamente pronto, mas a gente tem que dar uma melhorada nele. Então eu suavizei as linhas e agora vou mais para a finalização. Não esqueçam que eu falei no início que esse trabalho será pintado ou com aquarelas ou tempera. Então eu não vou me preocupar muito em sombreá-lo ou algo do gênero. Eu vou apenas marcar as regiões mais claras, as regiões mais escuras, para ter como guia para quando eu for pintar. Não é para ser um trabalho finalizado a lápis, trabalho sombreado, não é essa a intenção. Por isso quando a gente vai trabalhar com aquarela, tempera, ou seja, outra tinta qualquer, a gente se preocupa mais com o esboço e com a construção da imagem geral. Tá? A luz, iluminação, essas coisas, a sombra, essas coisas é mais só marcações.
Uma coisa que você pode perceber com esse desenho é que quando eu faço uma pintura, ou seja lá o que for, eu não uso mesa de luz para copiar imagens por cima, tá? Eu vejo muitas pessoas aí na internet ensinando, quer dizer, não é bem ensinando, eles usando mesas de luz para copiar contorno de figuras e depois eles fazem só o acabamento, ou com lápis, ou com alguma tinta qualquer, tá? Eu não faço isso, eu não uso mesas de luz, eu também não uso aquele sistema de grid. Eu, quando faço um trabalho, ou se é um trabalho baseado numa pessoa, eu pego a foto e olho, observo. É assim que eu faço. Eu observo e vou colocando na página. Faço o esboço e vou colocando na página. Eu nunca uso mesa de luz, nem uso gris. Porque isso dá uma falsa ideia de que a pessoa está desenhando. E na verdade ela não está desenhando, ela está só fazendo metade do trabalho, digamos assim. Nas minhas aulas, os alunos não usam mesa de luz, não usam grids, eles aprendem a copiar do real olhando, observando, olhando e reproduzindo. Eu não quero, com isso que eu estou falando, criticar ninguém, não é essa a questão. É que o que serve para algumas pessoas, para outras não serve. Tá? Para mim não serve. Para mim um artista tem que ser capaz de olhar e reproduzir. Este trabalho aqui, a princípio, eu não estou usando nenhuma referência, não estou copiando de lugar nenhum. É um personagem que estou criando da própria cabeça. O que acontece é que, como eu já desenho há muito tempo, muito mesmo, a gente já vai adquirindo alguns conhecimentos, sabe? E a gente pode juntar as características de uma pessoa, de olhos, boca, nariz, orelhas e tal, e criar uma figura. Posso até confessar para vocês que talvez esta tenha sido a minha maior falha como artista. Eu sempre gosto de fazer as coisas todas criadas, todas de cabeça. Algumas vezes, raramente, eu pego uma foto como referência, mas geralmente eu faço de cabeça. Não é o caminho que você deve seguir. Quando você estiver aprendendo, se desenvolvendo, você pegue fotos, observe, use como referência. Muitas vezes também, quando a gente está fazendo uma história em quadrinho, alguma cena a gente quer fazer de uma forma melhor, mais realista, algum movimento, alguma porção que a gente não está conseguindo desenhar, é válido pegar também referências. Muitos artistas faziam isso e muitos artistas fazem isso até hoje. Não, isso não há nada de errado, você pegar uma imagem como referência. Claro, desde que você não passe ela, não copie ela por cima. Como você pode ver, este vídeo está sendo apresentado todo ele em tempo real. O que está acontecendo é que meus vídeos que eu tenho nesta nova fase dos trabalhos, eu tenho apresentado meus vídeos todos em tempo real. E acontece que alguns estão até ultrapassando a 1 hora de duração. E algumas pessoas parece que estão não assistem até o fim. Aí o que acontece? Aí o YouTube ele também não divulga, porque eles têm preferência por vídeos curtos. E o que acontece é que o meu número de seguidores, de seguidores não está aumentando como eu gostaria.
Porque na verdade eu estou fazendo esses trabalhos completamente gratuitos. Ninguém está pagando nada para assistir esses vídeos. Por quê? Porque eu gosto muito disso, mas eu também gosto que o máximo de pessoas assistam. Tá? Eu até peço para os amigos que estão assistindo esse vídeo que divulguem entre seus amigos. Divulgue seus amigos, ajude a divulgar o canal. Quem não for inscrito, que se inscreva no canal. Por quê? Porque para mim é importante saber que muitas pessoas, quanto mais melhor, estão assistindo o vídeo. Nos próximos vídeos, onde eu irei colorir aquele Conan que eu havia feito Anakin, também os vídeos acabaram ficando um pouco longos. Tá? O primeiro e o segundo nem tanto, mas o terceiro, que foi a finalização, está um pouco longo. Porque é difícil fazer um trabalho daquele tamanho, com aquarela, ainda às vezes tendo que esperar secar algumas regiões. É difícil fazer rapidamente aquilo. E eu não tenho a intenção de colocar vídeos em tempo acelerado, porque eu acho que isso não ajuda a quem está assistindo. As pessoas estão assistindo este vídeo, por exemplo, agora, é porque tem interesse em aprender. Então, aqueles vídeos acelerados, não acredito que ajude muito, sabe? É mais interessante ver o artista desenhando em tempo real. Mas como eu disse, alguns vídeos estão ficando longos. Então, eu estou pensando, talvez em alguns próximos vídeos, não nesses que já estão prontos, mas talvez nos próximos vídeos, talvez eu faça algumas partes do vídeo em tempo real e algumas outras partes que não sejam tão importantes ou que sejam apenas repetição do que já foi feito. Talvez eu acelere, ou seja, acelere algumas partes, pequenas partes do vídeo, para quê? Para o nosso vídeo não ficar tão grande, tá? E na esperança de que o YouTube comece a divulgar mais. No início o meu canal teve um crescimento muito bom, mas ultimamente ele tem caminhado a passos lentos. E como eu disse, para mim é importante que mais pessoas vejam. Isso me incentiva a fazer mais vídeos. Quanto mais pessoas estiverem assistindo meus vídeos, mais incentivo eu tenho a fazer novas videoaulas. Como vocês perceberam, agora eu estou usando uma outra lapiseira. Essa lapiseira é uma lapiseira 09, tá? E porque ela tem mais precisão do que a anterior. Estava usando antes uma lapiseira 2.0. Então, para deixar o trabalho mais bem acabado, para depois trabalhar com aquarela ou com a têmpera, eu resolvi pegar esta lapiseira um pouco mais fina. Até pouco tempo eu sabia muito pouco sobre vídeos e sobre o YouTube, mas conforme eu vou postando e pesquisando, eu vou encontrando coisas novas. Ainda não estou com equipamento como eu gostaria de ter,
talvez ainda invista mais nisto, mas para investir eu preciso ter uma motivação. E a principal delas é que o público prestigie o meu trabalho, prestigie os meus vídeos. Eu agradeço aos amigos, e são vários que têm me apoiado, que curtem meu trabalho, deixem seus comentários. Para mim é muito importante essa interação. Quando vocês tiverem suas dúvidas, deixem nos comentários, eu vou olhar e vou procurar responder da melhor forma possível. Se você precisar de alguma orientação, também deixe sua questão nos comentários. Se eu puder, eu vou ajudar você. As pessoas às vezes perguntam: Silvio, mas por que tu tá botando esses videoaulas grátis? Tu não ganha nada com isso? Na verdade não é assim. Eu ganho de duas formas. Primeiro, a satisfação que eu tenho. Eu gosto muito de fazer esse trabalho, e quando eu encontro pessoas que também gostam desse tipo de trabalho, isso aí é uma satisfação. Mas também tem outra questão. Eu sou de uma época, vou fazer 65 anos no final do ano, agora de 2026. Eu sou de uma época onde era muito difícil conseguir informação. Eu fiz meu primeiro curso de desenho com 17 anos, na década de 70 ainda, em 79. Naquela época não existia internet, na verdade nem computador pessoal, não sei se existia em algum lugar do mundo, aqui no Brasil não existia nem computador pessoal, nem internet, e além do que a minha família não era uma família com muitas posses. Então, o dinheiro que o meu pai tinha basicamente era investido na nossa alimentação e no nosso estudo, tá? Que é uma coisa que ele fazia muita questão, é que nós estudássemos. Então, naquela época era muito difícil encontrar informação sobre desenho, sobre pintura, qualquer coisa assim. O curso de desenho me ajudou muito, mas era pouco. Não é como hoje que você pode entrar na internet, até pergunta para a IA, se tem dúvida, pergunta até para a IA. Apesar de que a IA a gente tem que ficar meio esperto também, que às vezes a IA erra também. Então, assim, era uma época onde era muito difícil conseguir conhecimento, encontrar conhecimento. E eu sempre fui um pesquisador, sempre fui um batalhador. Então, assim, quando eu lembro de toda a dificuldade que eu tive para encontrar informação, e boa informação, porque a informação você até encontra hoje bastante na internet, mas boa mesmo tem que ficar esperto. Então, assim, porque eu não tinha naquela época essa disponibilidade de informação que eu tenho hoje, é por isso que eu resolvi ensinar. Eu sou um artista assim que, alguns podem gostar do meu trabalho, outros podem não gostar, isso é normal. Mas eu sou um artista que tem uma larga experiência. Eu rabisco desde os meus 6 anos de idade. Vou fazer 65, então faço as contas, vai dar quase 60 anos rabiscando. Então muita coisa a gente aprende. Então, assim, como eu não tive essa possibilidade na minha época, não tinha quem me ensinasse, eu tinha que batalhar para aprender tudo sozinho. Então me dá grande satisfação poder agora transmitir esse conhecimento. Até assim tem uma coisa, uma crítica, essa sim é uma crítica que eu faço a alguns artistas, grandes artistas. Nós temos na história, não no Brasil, não apenas no Brasil, nos Estados Unidos, Europa, tudo que é parte do mundo, nós temos grandes artistas, mas gente famosa que muitos idolatram e tal, mas quantos desses artistas pararam para transmitir conhecimento? É isso que eu penso. Eu acho que não adianta só você aprender se você não compartilha. Se você não compartilha esse conhecimento. E como eu disse, pela minha própria experiência de adolescência, infância, eu faço questão, eu gosto de transmitir conhecimento. Muitas vezes acabei dando aulas grátis. As pessoas faziam uma pergunta lá no Facebook, no Messenger, eu acabava dando uma aula grátis. Hoje eu
de grátis eu estou dando essas videoaulas. Aqui tem muita coisa para as pessoas aprenderem. Basta querer. Mas, além disto, eu dou aulas particulares aqui em Porto Alegre. Eu dou aulas particulares, aulas presenciais na minha casa, é um aluno por vez. Então eu dou aulas de desenho artístico, de pintura, de história em quadrinho, certo? E também dou aula online. Eu prefiro dar aula presencial, mas eu sei que muitas pessoas têm dificuldade. Por exemplo, uma pessoa que mora em outro estado, em outra cidade, e a pessoa quer muito, sabe? Esses tempos eu recebi uma mensagem de um rapaz que eu não tive como negar para ele. Eu não tive, não. Ele me pediu de uma forma que a princípio eu não estava dando aula por internet, por online, mas eu acabei tendo esta compreensão, sabe? Não adianta, tem pessoas que não têm acesso, elas não têm acesso de outra forma, na cidade delas não tem um curso, ou se tem não é bom, sabe? Então por isso também estou dando aula online. Depois que eu terminar este vídeo, eu vou fazer exatamente aquilo que eu falei para vocês no início. Eu vou esperar um dia e vou pegar este desenho e vou invertê-lo, vou botar na janela invertido para ver os erros. E aí, se tiver que fazer algum retoque, eu faço o retoque. A gente sempre deve fazer isso, como eu disse antes. Aí, talvez um dia desses eu termine ele, pinte ele com aquarela ou guache. Neste desenho do Conan, que eu vou apresentar nas próximas videoaulas, eu vou trabalhar direto sobre o nanquim. Mas na verdade, muitos artistas que fazem histórias em quadrinhos pintadas com aquarela, elas não usam nanquim, elas fazem direto a pintura da aquarela sobre o lápis, ou se necessário, muitos nem fazem contornos. O contorno é uma coisa até que, na verdade, eu já expliquei isso, é uma coisa que não existe, mas aqueles que querem reforçar os contornos usam a própria aquarela, com um pincel mais fino. Mas também tem os artistas que fazem toda a pintura com aquarela, e só depois que está seco, aí eles fazem os contornos, os detalhes que eles ainda querem fazer, usando o nanquim. Como eu estou com este Conan já preparado nas outras aulas, já fiz o nanquim nele, então eu vou pintar por cima do nanquim. O risco que a gente tem quando faz isso é que algumas áreas podem ser tapadas pela aquarela, ainda mais se a aquarela não for muito boa. O ideal é que a aquarela seja mais transparente possível. Existe também a aquarela líquida, que eu gosto muito, tá? Talvez um dia ainda faça um trabalho para vocês mostrando ela. Tem basicamente duas marcas que eu conheço. Tem a Zecoline, eu não lembro nem se é da Talens, qual é que é, mas tem a Aqualine da Corfix, acho que é da Corfix. É, isso, Aqualine da Corfix, que é mais barata do que esta outra e é muito boa também. Talvez um dia eu mostre para vocês algum trabalho. Bom, meus amigos, estamos nos encaminhando agora para o final, certo? Então, assim, eu vou pedir a vocês que curtam, comentem, deixem suas dúvidas. Quem não é inscrito, que se inscreva aí no canal. E assim, quem puder divulgar, vai me ajudar muito. Outra coisa que eu não tenho dito é que seguidamente eu dou entrevistas. Então vários amigos às vezes me pedem entrevista para os seus canais. Então se alguém desejar fazer uma entrevista comigo, também deixe o comentário ali, deixe o convite nas mensagens.